A questão é a seguinte, senhores. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h45 para uma ocorrência envolvendo justamente pessoas que estavam dentro de um ambiente confinado, né? No caso aqui, um reservatório elevado, uma caixa d'água com cerca de 30 metros de altura. Essa caixa d'água ela tem dois pavimentos, dois compartimentos, melhor dizendo, e aí as 3 vítimas, que eram pintores que estavam trabalhando na revitalização interna desse reservatório, estavam pintando, aplicando um produto químico resistente justamente para um ambiente de uma caixa d'água, né, contato com a água, e segundo as informações, eles começaram a passar mal. Tinha um no interior, fazendo a pintura, outro na parte externa, observando o trabalho do indivíduo que estava no interior, e aí ele identificou que ele começou a passar mal, começou a pedir ajuda, e aí a segunda vítima entrou para tentar prestar esse auxílio. Quando ele entrou, ele também começou a ter contato com os gases, né? E aí também veio apresentar os sinais de narcose. Um terceiro, que também estava trabalhando, ele veio para ajudar, tentou também adentrar ao recinto, mas não conseguiu. E aí o deslocamento do Corpo de Bombeiros foi bem célere, cerca de 10 minutos, né? Nosso quartel do 3º Batalhão, ele fica bem próximo aqui de onde aconteceu essa tragédia. E aí eu acredito que é um momento também para a gente expressar as nossas condolências para os 2 óbitos, né, para as famílias. Eu acredito que, dentro do que aconteceu, a Polícia Civil, junto com a sua perícia, vai levantar os maiores dados que possam vir a esclarecer o porquê que vieram a óbito. Em relação à quantidade de água, porque disseram que passou mal, caiu na água, afogou. Não procede? Procede, havia um pouco de água sim. A ocorrência ela foi complexa. Primeiro que envolvendo um ambiente confinado. Um ambiente confinado ele não é um ambiente justamente para ter um local com espaço contínuo para o ser humano, né? Então, só em decorrência disso você já vê o risco envolvendo esse tipo de trabalho. E aí, o reservatório ele foi, pelo menos o que foi passado pelo representante do condomínio, ele foi secado, né, mas ele fica com um pouco de água no seu interior. E aí, os mergulhadores que também atuaram no atendimento da ocorrência, eles falaram que tinham cerca de 1 metro de água, tá bom? Major, quando o Corpo de Bombeiros chegou, qual era a situação? A situação era um pouco de desespero, principalmente das pessoas que estavam ali querendo ajudar, né? Mas ainda bem que ninguém mais tentou adentrar o recinto, né? Porque se tornaria uma outra vítima. E aí, de pronto, a gente já analisou o cenário, fez todo o aparato de isolamento, verificou realmente como que se dava o acesso. Verificado isso, nós tínhamos que adentrar ao reservatório, que é um ambiente enclausurado. Então a gente precisa ter toda uma logística, a utilização de equipamentos de proteção respiratória. E aí, como ainda tinha essa lâmina de água com cerca de 1 metro, né, a gente também optou por deixar pronto a utilização de um equipamento de mergulho, caso fosse necessário. E aí a ocorrência ela é uma ocorrência que demanda uma complexidade, né, porque a gente tem que içar todos esses materiais, os militares eles têm que estar todos paramentados. E aí nós fizemos isso de maneira exemplar, justamente porque não tivemos nenhuma outra intercorrência e conseguimos assegurar o retorno das 2 vítimas que infelizmente vieram a óbito. Major, eles estavam com equipamentos de segurança? Pelo que a empresa que foi contratada pelo condomínio, repassando as informações que nós fizemos as perguntas, sim, eles foram aparamentados com todo o equipamento de proteção individual necessário. E aí, conversando com um dos representantes da empresa, ele nos repassou que eles tinham capacete, que utilizavam a cadeirinha de resgate para trabalho em altura, que utilizavam também luvas, que utilizava a máscara apropriada para esse tipo de trabalho, né, que tem que ser uma máscara que tem um filtro químico, onde ele vai proteger o indivíduo que está trabalhando para ele não vir a sofrer uma intoxicação. E aí, pelo menos o mínimo, ao que me parece, né, que foi repassado, foi ofertado sim para essas vítimas. Mas vocês encontraram esse equipamento lá com eles? As informações são preliminares, né? Como o ambiente é de risco, a gente prioriza salvar e resgatar o corpo, né? E aí isso será levantado ainda, a gente vai poder fazer ainda fotos no interior. Nesse primeiro momento nós preferimos realmente resgatar os corpos, né? Mas de início foi identificado sim que lá tinha a cadeira que estava sendo utilizada, os equipamentos de pintura, e aí posteriormente a gente vai poder estar
viabilizando isso, até porque a Polícia Civil tem que fazer a investigação completa, né? Alguns que morreram estavam utilizando máscara na hora do resgate dos corpos? A gente não consegue apontar decisivamente isso, né? Mas como eu falei, a empresa ofertou os equipamentos de proteção individual, inclusive de respiratório, para os trabalhadores que estavam. Em relação ao estado de saúde do terceiro trabalhador, como é que tá? Ele foi atendido pelo SAMU, ele estava bem, com muita narcose também, né? Bem tonto, cambaleando. Ele, inclusive, falou que não sabe como conseguiu subir. Na cabeça dele, ele agradece muito a Deus por ter conseguido, mas ele não consegue nem explicar como que ele conseguiu. O principal acesso deles era por cima? Sim, sim, o acesso é por cima. É isso mesmo.